com imensa satisfação que iniciamos esse 15º episódio do nosso Tributação em Perspectiva no IBET Rio de Janeiro. E, como não poderia deixar de ser, eu registro sempre os nossos agradecimentos iniciais ao professor Paulo Libas Carvalho, que juntamente com o nosso coordenador, professor Paulo Aires Barreto, e as professoras Priscila Souza, coordenadora nacional do IBET, Neiva Bailon, Betânia Costa, enfim, todo o time do IBET Rio de Janeiro e do IBET Brasil, sempre apoiam as iniciativas do IBET Rio de Janeiro, que conta com 2 projetos importantes que eu gosto de salientar sempre, né, no âmbito da nossa pós-graduação em Direito Tributário. O primeiro é um projeto de monitoria para aqueles alunos que não estão tão acostumados, ambientados com a matéria tributária, que ainda sejam iniciantes, para que possam fazer uma espécie de aquecimento prévio aos debates que ocorrem em sala de aula nas quintas-feiras, capitaneado pelo professor Leonardo Cia. E o segundo é a realização dessa série de eventos com temática tributária, capitaneados pela professora Fernanda Parisi, os quais contam sempre com autoridades atuantes na área tributária, acadêmicos, especialistas no tema, e, mais importante, com os alunos e ex-alunos do curso, que também têm o interesse em participar dos eventos, iniciando, assim, sua carreira acadêmica, não só dentro do IBET, mas se ambientando também com os eventos e lives tão comuns na nossa área, né? Gostaria de agradecer também aos professores participantes do nosso evento de hoje. Logo vou mencionar seus nomes, e a Andrea fará, na sequência, a apresentação dos respectivos currículos de cada um, e nos momentos antecedentes às suas palestras, sem prejuízo do registro inicial também, que para nós do IBET Rio de Janeiro é motivo de imensa alegria contarmos com a participação da senhora e dos senhores nesse 15º episódio da nossa série Tributação em Perspectiva. Por fim, gostaria de agradecer também a todos que se cadastraram na nossa plataforma, que sempre registra a presença de participantes de todo o Brasil, e mencionar que esses eventos servem de pílulas, né, para que vocês possam ter acesso a um pouco de tudo o que é discutido no âmbito da nossa pós-graduação em Direito Tributário do IBET Rio de Janeiro. E, como de costume também nessa edição, nós buscamos trazer alguns representantes de nossos principais parceiros no Rio de Janeiro, a BDF, CESA, SEAT, OAB-RJ, CNI, FINJAM, além do CRC, Cefaz, Emerge, Comissão de Direito Tributário da OAB Mato Grosso, de Minas, PGE, enfim, todas as entidades com atuação direta com a matéria tributária, e aqui hoje representadas pelos doutores Érico Teixeira, Gustavo Brigagão e Gustavo Amaral, que abrem o nosso evento, que terá o fechamento com a síntese das conclusões e uma fala inicial sobre as respectivas palestras do Dr. Érico, do Dr. Gustavo Brigagão e do Dr. Gustavo Amaral, por parte do Tiago Conhasca, que foi nosso aluno, teve a esposa Jaqueline participando do nosso último Tributação em Perspectiva, então já tem o IBET aí como família, né, Tiago? Então, a ideia passa por analisarmos o princípio da anterioridade no direito tributário e os recentes julgados que o apreciaram, né, e ora ainda apreciam no âmbito principalmente do STF. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para Andréa Targuin, que vai fazer a mediação do evento, para que possa conduzir os debates. Muito obrigado pela presença de todos. Andréa, você tem a palavra. Olá, boa noite. Agradeço demais o convite aqui para participar desse evento. É uma honra estar aqui diante de tão ilustres companhias, né, e autoridades nesses assuntos. E a nossa primeira palestra de hoje será ministrada pelo Dr. Érico Teixeira, que é o Panorama Jurisprudencial da Anterioridade no STF. O doutor Érico Teixeira é juiz federal, mestre pela UERJ, especialista em Direito Tributário pela PUC de Minas Gerais e em Gestão e Business Law pela FGV. Doutor Érico, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o senhor tem a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao IBET Rio pelo convite, o que faço na pessoa do Dr. Paulo Souto e também
Aqui agradeço a Andréia, né, pela apresentação, doutora Andréia, pela apresentação, pelas palavras, e saúdo também, não só, né, a todos que estão aqui presentes, mas os demais palestrantes, doutor Gustavo Amaral, Gustavo Brigagão, Tiago Conhasca, que vai fazer também depois as ponderações. Enfim, é um prazer enorme estar aqui com vocês e vou trazer algumas ponderações, né, algumas análises sobre a visão que vem se formando na jurisprudência sobre o princípio da anterioridade, de que forma isso pode impactar em eventuais futuros julgamentos. Eu elaborei aqui uns slides bastante singelos, com o objetivo de servir, vamos dizer assim, mais como um roteiro. Então, eu vou compartilhar com vocês. Não sei se vocês estão visualizando aí. Estão conseguindo ver? Posso seguir? Então, beleza. Então, meu nome é Érico Teixeira, sou professor de Direito Tributário já há muitos anos, né, aqui no Rio de Janeiro, juiz federal também desde 2004. Ano que vem eu estou indo para 20 anos de magistratura, o que muito me orgulho, que é uma honra muito grande. Atualmente, além de juiz titular de uma vara de execução fiscal, eu componho o quórum no Tribunal Regional Federal da 2ª Região para tratar dos casos que envolvem o artigo 942, quando há o quórum ampliado do Tribunal Regional Federal na turma tributária. Então, eu falo aqui como professor, né, obviamente, sempre gosto de fazer esse disclaimer, essa ressalva, não falo o nome do tribunal, não falo o nome da justiça, não falo como juiz, falo basicamente como professor de direito tributário, que trabalha há muito tempo com a matéria e que tem uma imensa satisfação de estar com vocês aqui. Então, quando a gente fala de anterioridade, né, eu falei assim, bom, como começar? Né? Anterioridade é um tema que todos aqui já viram, né? É um tema basilar, fundamental do direito tributário, e eu imaginei começar com a seguinte indagação, né? O que seria, então, esse princípio da anterioridade, como ele surge no direito brasileiro, e quais os impactos que ele tem quando se pretende tratar da matéria tributária? E aí, apenas a título de tópicos aqui, eu coloquei alguns, porque na sua origem histórica aqui no Brasil, nós tínhamos a ideia de anualidade, que, a meu ver, era uma ideia, inclusive, mais democrática, talvez uma ideia que comportava uma participação popular através de seus representantes no Congresso Nacional, porque a ideia de anualidade tinha por pressuposto que, a cada ano, a lei orçamentária, né, o projeto de lei orçamentária anual, fizesse a previsão dos tributos que seriam instituídos, dos tributos que seriam cobrados no ano seguinte, no exercício seguinte. Então, um tributo somente poderia ser cobrado, por exemplo, em 2024, se ele constasse no projeto de lei orçamentária anual do ano de 2023, de forma que você teria sempre uma legitimação na instituição ou na continuidade da cobrança daquele tributo, não bastando que houvesse uma lei, uma única vez, que instituísse o tributo e que ele fosse cobrado ad eternum, sem que nós tivéssemos uma análise da questão tributária, da necessidade de manutenção daquele tributo, da necessidade daquela receita, das despesas que seriam arcadas, que seriam suportadas com aquele montante arrecadado. Então, óbvio que quando se faz a lei orçamentária, nós teríamos ali a previsão dos tributos seriam arrecadados, das despesas seriam custeadas, seria um momento democrático de se discutir até que ponto eu preciso daquela receita, até que ponto aquele tributo deve ser cobrado ou não, para justificar eventualmente, né, para fazer frente eventualmente a uma eventual despesa. No Brasil, curiosamente, o princípio da anualidade ele foi substituído pela ideia de anterioridade, ou seja, eu não precisaria mais ter uma autorização orçamentária anual, bastando que a lei fosse publicada no exercício anterior àquele em que o tributo seria cobrado. Então, o Supremo Tribunal Federal, ainda na década de 60, nos anos 1960, reconheceu a constitucionalidade de uma lei que estabelecia uma majoração de tributo, sendo que esse tributo não constava na lei orçamentária, mas a lei tinha sido publicada no ano anterior. Ou seja, se a lei foi publicada no ano anterior, o tributo pode ser cobrado no ano seguinte, e isso acabou sendo positivado nas constituições brasileiras e consta hoje na Constituição de 1988, no artigo 150. Nós temos lá o princípio da anterioridade, que diz, o princípio da anterioridade na sua configuração inicial, que diz que o tributo somente pode ser cobrado no ano seguinte, se houver a conversão daquela lei que o instituiu, a publicação daquela lei que o instituiu ou o majorou até o último dia do exercício anterior. Quando a gente trabalha com essa ideia de anualidade ou de anterioridade, é importante destacar que há aqui um valor subjacente. Sempre que... Eu me lembro que ainda no segundo período da faculdade, o professor fez uma abordagem, né, perguntando aos alunos quais seriam os valores mais importantes do direito. Né? E ali
eu aprendi algo que me acompanhou a vida inteira e que acompanha, obviamente, todo mundo que estuda direito tributário, que são os dois valores fundamentais do direito, principalmente do direito tributário, que é, de um lado, a ideia de segurança, segurança jurídica, e de outro lado, a ideia de justiça. São dois valores fundamentais que muitas vezes se contrapõem e muitas vezes entram em conflito, porque, às vezes, a solução de justiça pode afrontar a ideia de segurança, e a ideia de segurança pode afrontar um eventual princípio, uma eventual regra de justiça. Então, muitas vezes nós temos esse embate entre os valores segurança e justiça, e como diria o saudoso professor Ricardo Lobo Torres, o princípio da anterioridade, aí princípio aqui entre aspas, a ideia de não surpresa, a ideia de que o contribuinte vai se planejar, vai poder organizar os seus negócios, esse princípio da anterioridade é um princípio vinculado à ideia, ao valor segurança jurídica. Então, tem um valor ali que fundamenta o princípio da anterioridade, que é a ideia de segurança jurídica, que é a ideia do contribuinte poder se planejar, poder se organizar no exercício das suas atividades, e a partir desse valor, segurança jurídica, eu tenho vários princípios que dali decorrem, como a ideia de não surpresa, que eu já mencionei, a ideia de proteção à confiança, a proteção à expectativa legítima, e outros princípios que são mais vagos, mais abstratos, até que a gente desce numa regra, que é a anterioridade, que diz, olha, para implementar esse valor, segurança jurídica, e essa ideia, esse princípio da não surpresa, eu tenho uma regra que é a anterioridade. E essa regra da anterioridade diz o seguinte, o tributo só vai poder ser cobrado em 2024, se a lei que houver instituído ou majorado for publicada até o dia 31/12/2023, e agora os 90 dias que nós vamos ver mais à frente. Então, vejam, fazendo um resumo aqui dessa primeira abordagem, dessa primeira aproximação, nós temos no Brasil, então, essa ideia de anterioridade, que é uma ideia que eu vou chamar aqui de uma regra, embora seja consagrada como um princípio, mas uma regra que diz que o tributo, usando o 153B por enquanto, o tributo só pode ser cobrado no ano seguinte, se a lei que houver instituído ou majorado for publicada até o último dia do exercício anterior. Então, tem essa regra que está ligada à ideia de não surpresa, que está ligada, por sua vez, ao valor segurança jurídica, um dos valores fundamentais do direito. Vejam que, de acordo com a Constituição de 88, o artigo 150, inciso 3, ele diz, né, exatamente o que eu acabei de reproduzir aqui, que o tributo não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, e aí uma observação aqui, né, cobrar significa aqui que o tributo não vai poder incidir, não é simplesmente cobrar, né? Eu não posso criar um tributo hoje, ele começa a incidir, mas eu só cobro ano que vem em relação a fatos que ocorreram nesse ano. Não, o tributo somente pode incidir em relação a fatos que ocorreram no exercício financeiro seguinte. E exercício financeiro que se confunde com o ano civil. Então, se a lei foi publicada em 2023, o tributo somente vai poder ser cobrado em 2024, como regra que decorre aqui do artigo 153B. E esse artigo 153B sempre gerou bastante debates na jurisprudência, na doutrina, ao lado também do artigo 195, parágrafo 6º, que é uma regra específica da Seguridade Social, que diz que o tributo só poderá ser exigido, mais uma vez, exigido aqui, só vai poder incidir depois de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que o houver instituído ou modificado. Negritei modificado aqui, né? Destaquei modificado aqui, mas modificado aqui, segundo o Supremo Tribunal Federal, significa majorado. Então, se uma contribuição da Seguridade Social for instituída ou majorada em 2024, no presente dia, eu vou ter que contar 90, em 2023, eu vou ter que contar 90 dias para poder cobrar, para poder incidir, para que aquela contribuição possa incidir nos fatos que ocorram dali para frente. Então, vejam que no perfil original da Constituição de 88, eu tinha uma regra geral, o tributo tem que respeitar a anterioridade aqui do exercício financeiro, ele somente poderá incidir no exercício financeiro seguinte, no ano seguinte, sendo que, se for uma contribuição social destinada a financiar a Seguridade Social, eu não preciso esperar o próximo ano. Tem uma regra específica que diz, aí você pode cobrar daqui a 90 dias. Então, basicamente, quando a gente estudava a anterioridade com base na redação originária da Constituição de 88, nós tínhamos 153B, que era a regra geral, o 195, parágrafo 6º, que é esse artigo das contribuições da Seguridade Social, que era uma regra específica para esse tipo de tributo, e as exceções, aqueles tributos que, em virtude de situações excepcionais, não demandavam
a observância da anterioridade, como, por exemplo, o imposto extraordinário de guerra. Claro que, se houvesse uma guerra externa ou sua iminência, não pode se aguardar o próximo exercício financeiro, caso do empréstimo compulsório, em virtude de uma calamidade pública. Enfim, situações pontuais, excepcionais, que não precisavam observar a anterioridade, nas quais a segurança jurídica acabava sendo mitigada em prol de uma necessidade urgente, premente de arrecadação, como nos 2 exemplos que eu coloquei, ou em hipótese em que houvesse uma extrafiscalidade, um objetivo diverso do que a mera arrecadação, como imposto sobre importação, imposto sobre exportação, o IOF e aqueles tributos que são tributos com caráter acentuadamente extrafiscal. Então, em resumo, eu tinha basicamente a ideia de que o tributo somente poderá ser cobrado no ano seguinte, aquele em que a lei for publicada. Por que isso? Porque eu quero privilegiar aqui o valor segurança jurídica. Então, o contribuinte vai ter uma proteção ao seu patrimônio, aos seus rendimentos, às suas atividades, vai poder se programar para, no ano seguinte, pagar tributo de forma majorada, ou pagar um novo tributo, com exceção das contribuições da Seguridade Social, porque para essas ele só tinha 90 dias para se programar. Em hipóteses excepcionais, em virtude de uma necessidade premente ou urgente de arrecadação, ou em virtude de objetivos extrafiscais, aí o tributo já poderia valer de imediato, sendo que a única garantia para o contribuinte nessas hipóteses era a ideia de irretroatividade. E aí o Supremo Tribunal Federal, interpretando a anterioridade, ele chega a uma discussão interessante que foi saber se a anterioridade seria ou não uma cláusula pétrea. Será que essa regra que diz que o tributo não pode ser cobrado no mesmo ano em que for publicada a lei, que houver instituído ou majorado, ela representa uma cláusula pétrea no direito brasileiro? Será que, se eu suprimir essa regra, eu estaria editando uma emenda tendente a abolir um direito ou uma garantia individual? E a resposta dada pelo Supremo Tribunal Federal a esta pergunta, na primeira vez que ele analisou o tema, que foi ao analisar a emenda constitucional número 3 de 1993, foi que sim. E o que dizia essa emenda constitucional número 3 de 1993? Na época foi criado o IPMF, que foi, vamos dizer assim, o tributo que depois originou a CPMF, era um imposto provisório sobre movimentações financeiras, e tinha 2 peculiaridades na emenda que o criou, que foi a emenda 3 de 93. Primeiro que ele não observaria a anterioridade, ou seja, a emenda é de 17 de 3 de 93, seria publicada a lei instituindo esse tributo e o tributo começaria a ser cobrado de imediato, não precisaria aguardar o próximo ano, o próximo exercício financeiro. E mais, a ele não se aplicaria as imunidades tributárias, era uma peculiaridade aqui desse tributo, ou seja, poderia cobrar dos templos, poderia cobrar dos partidos políticos, o tributo poderia ser cobrado, por exemplo, dos demais entes federativos e, obviamente, isso gerou questionamentos no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão, entendeu que a anterioridade seria, sim, uma cláusula pétrea. Mas é importante destacar aqui que, ao julgar essa questão da emenda constitucional número 3 de 93, não havia aqui nenhuma questão relacionada, nenhuma necessidade urgente e premente de arrecadação e nem a uma questão de extrafiscalidade, que eram as exceções permitidas na redação originária da Constituição. Era simplesmente uma exceção para gerar uma arrecadação de imediato, maior do que aquela que estava prevista sem esse tributo. Não havia aqui uma exceção razoável, compatível e, de certa forma, que fosse coerente com aquelas exceções que já existiam na redação originária da Constituição. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que uma lei que fosse publicada à época, no dia 31/12, valeria já para o dia 1º de janeiro? Vejam que aqui eu já vou entrar na discussão se a anterioridade é um princípio, se eu estou levando em consideração valores, se é uma regra. Porque, vejam, se a ideia é proteger a segurança jurídica, se a ideia é evitar a surpresa do contribuinte com uma nova carga tributária, será que a publicação de uma lei no dia 31/12, cujo diário oficial, no passado, né, pensando de 88 em diante, óbvio que hoje nós temos uma facilidade maior de comunicação, de veiculação das informações, mas vamos imaginar, lá no passado, em 1990, por exemplo, uma lei publicada no dia 31/12, para ser aplicada no dia 1º de janeiro. Será que isso protegia a ideia de segurança jurídica, proteção ao patrimônio, aos rendimentos, às atividades do contribuinte? Será que estaria sendo privilegiada aqui a ideia de que o contribuinte não deve ser surpreendido com uma nova carga tributária de maneira imediata? Vejam que, neste caso, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que, sim, o tributo poderia incidir, e aqui a gente pode fazer uma distinção. Vejam que, se eu pedisse para vocês, para fazer uma interpretação e formularem uma resposta,
a esta pergunta, com base numa visão mais axiológica, mais valorativa, mais protetiva à ideia de segurança jurídica, me parece que a resposta seria não, não faz sentido esse tributo ser cobrado. Se nós pensarmos em termos principiológicos, se nós pensarmos em termos de proteção à expectativa do contribuinte, à vedação ao contribuinte ser surpreendido com uma nova carga tributária, também não faria sentido eu cobrar esse tributo no dia 1º de janeiro. Se eu pensar em termos de regra, pensando assim, a regra é clara. O que diz a regra? Pensando na regra, a regra diz, o tributo publicado num determinado ano somente poderia ser cobrado no ano seguinte. Se eu fizer aqui uma aplicação literal da regra, o que eu tenho? Se a lei foi publicada no dia 31/12, esse tributo já poderá ser cobrado no dia 1º de janeiro. Vejam que, pela regra, sim, ele obedece à regra. Embora, de certa forma, eu não possa perder a perspectiva, eu não posso perder o fio da meada aqui de me lembrar que essa regra, na verdade, é uma regra que existe para proteger princípios que estão ancorados em valores fundamentais do direito, como é o caso da segurança jurídica. Então, vejam que, de acordo com o enfoque que eu dei aqui, a resposta seria sim ou não. Uma lei publicada em 31/12 vale no dia 1º de janeiro? A princípio, se eu pensar, levando em consideração o valor de segurança jurídica, a resposta deveria ser não. Se eu pensar levando em consideração o princípio da não surpresa, a resposta deveria ser não. Se eu pensar levando em consideração a redação literal do artigo 153C, a resposta é sim, vale, porque se eu aplicar a regra ipsis literis, o tributo foi publicado num ano para ser cobrado no ano seguinte. A lei foi publicada num determinado ano para ser aplicada, para incidir e haver a cobrança do tributo no ano seguinte. Vejam que aqui havia uma interpretação bastante interessante do professor Roque Carrasa, por exemplo, que ele dizia o seguinte: quando nós analisamos a Constituição de 88 como um todo, levando em consideração a ideia de segurança jurídica, o que a Constituição visa proteger com a ideia de anterioridade, nós vamos verificar que na Constituição, isso dizia o professor de Carrasa lá antes, né, da emenda constitucional 42 de 2003, ele diz o seguinte: olha, se nós pensarmos que a anterioridade protege o contribuinte, e se nós analisarmos como a Constituição tratou da anterioridade, nós temos a anterioridade do exercício financeiro, que é a regra, e uma exceção, que representa uma proteção menor para o contribuinte, que seriam os 90 dias. Então, vejam, nesse sentido, se eu seguir essa toada, eu posso pensar o seguinte: bom, se os 90 dias representariam a anterioridade mitigada, seria o mínimo de proteção que a Constituição conseguiu antever, pensando em não surpresa e insegurança jurídica, eu jamais poderia ter uma redução da anterioridade clássica plena que levasse a uma anterioridade menor do que a própria anterioridade mitigada. Então, é como se eu dissesse assim: olha, o 153B tem que me proteger pelo menos 91 dias, porque os 90 dias é o mínimo que a Constituição prevê como anterioridade, porque aquém dos 90 dias eu já estaria nas exceções. Quais eram as regras que existiam? Ou é para o ano seguinte, ou 90 dias, ou não tem anterioridade. Então, o professor Roque Carrasa já dizia isso antes da emenda 42 de 2003, mas não foi essa a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui a gente começa a direcionar essa questão para entender que o Supremo Tribunal Federal deu bastante valor aqui à regra expressa na Constituição. Se a regra diz que publicado no ano vale para o ano seguinte, se foi publicado no dia 31/12, no dia 1º de janeiro, essa regra já pode ser aplicada. E aí, o que diz o artigo 153C da Constituição de 88? Vejam que esse artigo 153C da Constituição de 88, de certa forma, ele acaba representando um reforço à ideia de anterioridade. Ele diz: olha, além do tributo somente poder ser cobrado no ano seguinte, também tem que decorrer pelo menos 90 dias. Vejam que, de certa forma, ele traz a ideia, a doutrina do professor Roque Carrasa à época, antes da emenda 42, para o próprio texto constitucional. Olha, antes de decorridos 90 dias, da data em que haja sido publicada a lei, o tributo não pode ser cobrado. Então, tem que ser o próximo ano e pelo menos 90 dias. Seria a combinação que a Constituição prevê aqui como proteção ao contribuinte para que ele possa se estruturar, se planejar, para que ele não possa ser surpreendido com uma nova carga tributária. Então, vejam, o tributo não pode ser cobrado no mesmo ano e nem antes de 90 dias. E a anterioridade plena no Brasil passou a representar a conjugação dessas duas regras, além da irretroatividade. Não posso cobrar tributo em relação a fatos ocorridos no passado, não posso cobrar no mesmo ano e não posso cobrar antes de 90 dias. O grande problema aqui
é que a Constituição estabeleceu um regime extremamente confuso. Porque se na redação originária nós tínhamos a aplicação da anterioridade do exercício financeiro, anterioridade nonagesimal ou mitigada e as exceções, nós passamos a ter um regime bastante confuso. Tributos que observam tem que a lei só vai valer no ano seguinte e depois de 90 dias. Tributos que só vale no ano seguinte. Tributos para os quais eu só preciso observar os 90 dias. Contribuição da Seguridade Social que eu só preciso observar 90 dias e tributo que não observa nenhuma anterioridade. Passou a ser um regime meio confuso, né? Porque cada tributo eu vou ter que verificar. Esse tributo observa o 153B? Tem que observar? Esse tributo tem que observar o 153C? Se a resposta for sim, então ele só vai poder ser cobrado no ano seguinte, depois de 90 dias. Só que nós temos casos que só precisam esperar os 90 dias. Tem casos que só precisam esperar o ano seguinte. E tem casos que não precisam esperar nada. Eu não vou entrar nesses casos aqui, apenas colocando um panorama para nós analisarmos alguns julgados do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. E o Supremo Tribunal Federal, então, como é que ele foi analisando ao longo dos anos essa questão da anterioridade? Eu coloquei 2 tópicos aqui, já como uma proposta e uma provocação para quem vai me suceder aqui no debate, que são duas, a meu ver, duas diretrizes adotadas pelo Supremo Tribunal Federal quando interpreta a anterioridade. Primeiro, que a interpretação é feita muito a partir da regra expressa na Constituição. Então, se está na regra expressa na Constituição, aplica. Se não está, a princípio, não há anterioridade a ser aplicada com base numa Constituição mais valorativa ou principiológica. E a segunda interpretação, a meu ver, fazendo uma análise do julgado do Supremo Tribunal Federal, é aquela análise no sentido de que, olha, para que a anterioridade seja aplicada, eu tenho que ter instituição, majoração do tributo. Se eu tiver prorrogação, se eu tiver uma situação em que o tributo não tem sido instituído ou majorado, eu não preciso observar a anterioridade. Isso fica claro em vários julgados do Supremo Tribunal Federal, e um deles interessante foi o caso do IPI, que ficou numa situação confusa, porque quando o IPI é majorado, quando a alíquota do IPI é majorada pelo Poder Executivo, agora tem que esperar os 90 dias, né? Ficou uma situação meio, talvez a primeira situação em que um tributo extrafiscal, cujas alíquotas podem ser alteradas pelo Poder Executivo, mas que pelo próprio texto constitucional, quando houver a majoração da alíquota pelo Poder Executivo, ainda que com base numa finalidade extrafiscal, ele vai ter que observar os 90 dias. Então, se o presidente da República resolver hoje majorar o IPI, vai ter que esperar 90 dias para que esse decreto possa ser aplicado de forma majorada. Ah, mas tem uma questão urgente, é uma questão importante que vai interferir na atividade econômica, na atividade industrial. Tem que esperar os 90 dias, segundo o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI 4661. Então, já foi aqui um prenúncio dessa situação em que nós teríamos tributos que, mesmo com caráter extrafiscal, aqui no caso por força da redação expressa da Constituição, teriam que observar esses 90 dias quando houvesse a majoração desses tributos. Bom, nos casos de prorrogação, embora houvesse, mais uma vez, se a gente analisar sob uma ótica valorativa, principiológica, embora nesse caso de prorrogação houvesse uma frustração, vejam, uma frustração de uma expectativa criada, talvez até uma violação, uma ideia de proteção à confiança e à expectativa que eu mesmo gerei no contribuinte, né? Porque, vejam, se eu digo, olha, a partir do dia tal acaba esse tributo, aí no dia que vai acabar eu prorrogo, eu, de certa forma, frustro a expectativa criada. Eu frustro a confiança que ele depositou de que a partir daquela data o tributo não incidiria mais. Eu, de certa forma, frustro a ideia de segurança jurídica no sentido de vedação à surpresa. Mas, de fato, quando prorroga para o Supremo Tribunal Federal, não há uma majoração do tributo. O tributo já estava incidindo, nunca deixou de incidir, aquela norma sempre vigorou, ia deixar de vigorar, só que antes de deixar de vigorar, ela foi prorrogada. E assim o Supremo entendeu, por exemplo, no tema 51, que a emenda constitucional número 42 de 2003 não introduziu aumento de alíquota para a cobrança da CPMF, portanto, não violou o princípio da anterioridade nonagesimal. Quer dizer, aqui o Supremo diz o seguinte, olha, sempre que a emenda prorrogar ou a lei prorrogar antes de terminar a vigência da emenda, da lei, do decreto, seja lá do ato normativo que for anterior. Se houver a prorrogação antes de terminar a vigência, não há a instituição de um novo tributo. Eu estou apenas prorrogando algo que já existe. Isso aí não violaria a anterioridade, pelo menos a regra
expressa na Constituição de 88 da anterioridade, embora, né, no aspecto teórico, filosófico, abstrato, doutrinário, eu possa discutir se isso viola a segurança jurídica, a proteção à confiança, a expectativa legítima criada, a vedação à surpresa, enfim, posso discutir com base nesses valores e nesses princípios. Da mesma forma, no tema 91, nós tivemos uma prorrogação de ICMS, de um diferencial, de um acréscimo de alíquota, de um adicional de alíquota do ICMS, às vésperas do encerramento da aplicação dessa alíquota. E aqui, mais uma vez, o Supremo decidiu que o prazo previsto no artigo 153C somente seria aplicado se houvesse criação ou majoração de tributos, não nesses casos de simples prorrogação. Vejam que, mais uma vez, se eu analisar pela ótica da regra, de certa forma, a interpretação que se fez a regra não é violada aqui, porque a regra diz que eu tenho que ter instituição ou majoração. Se eu analisar sobre a ótica valorativa, principiológica, eu posso discutir se é segurança jurídica, se é a vedação à surpresa, se é a expectativa criada, se a confiança depositada pelo contribuinte na redução daquela carga tributária foi observada ou não. Mas o Supremo foi, de certa forma, se direcionando no sentido de aplicar a regra tal qual expressa na Constituição de 88. Por outro lado, nas hipóteses em que se tenha um encerramento daquela cobrança, se aquele prazo já terminou, se o tributo deixou de incidir, né, isso foi um ponto relevante no voto, por exemplo, agora proferido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso do PIS e da COFINS, né, porque se já acabou a vigência e eu vou prorrogar, eu não estou prorrogando, eu estou reinstituindo aquele tributo, tema 107. A emenda constitucional, especialmente quanto ao inciso 3, é um novo texto, veicula uma nova norma. Porque se a anterior deixou de vigorar, a que eu estou criando agora significa uma reinstituição daquele tributo que deixou de ter vigência. Se ele ia vigorar até o dia 3 de janeiro e, eventualmente, no dia 5 ele foi prorrogado, eu não posso prorrogar aquilo que já deixou de vigorar. Isso é um ponto importante nessa discussão, por exemplo, do PIS e da COFINS, que vai ser colocada mais adiante pelos demais integrantes aqui da mesa. Bom, no tema 346, o Supremo Tribunal Federal, também nessa lógica de que eu tenho que ter instituição ou majoração de tributos, ele diz que o princípio da anterioridade, ele será aplicável, ele aplica-se somente para leis que instituam majoram de tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data do início da compensação de um crédito tributário ou que, eventualmente, postergue o direito do contribuinte de usufruir uma nova hipótese de creditamento. Então, vejam que o que eu quero colocar aqui desses julgados é que a interpretação feita pelo Supremo, de certa forma, foi uma interpretação bastante fiel àquilo que estava exposto no texto constitucional. Ou seja, se a regra diz que o tributo tem que ser, só vai valer, a lei só vai valer no ano seguinte, aquele em que houver a instituição ou majoração desse tributo, for publicada a lei que houver instituição ou majorada desse tributo, e depois de 90 dias da publicação dessa lei, o Supremo Tribunal Federal tem feito a interpretação dizendo, olha, ou eu tenho instituição ou majoração de tributo e aplico anterioridade, ou não é caso de instituição e majoração de tributo e eu não aplico anterioridade. E aí eu vejo muito aqui essa questão da anterioridade vista como uma regra, a meu ver, uma regra que diz, olha, eu tenho um antecedente normativo aqui, nas hipóteses em que eu tenho uma situação que se enquadra nesse antecedente, eu vou ter a consequência. Eu tenho uma hipótese e consequência. Então, nas hipóteses em que eu tenho um enquadramento daquela situação naquela hipótese prevista na regra de anterioridade da Constituição, eu vou aplicar a consequência, que é a não possibilidade de cobrança. Nas hipóteses que não há esse enquadramento, a priori pode haver a cobrança. A grande questão aqui é que, filosoficamente, abstratamente, doutrinariamente falando, a construção de normas jurídicas, a própria construção de regras jurídicas pode levar em consideração também não só o texto expresso da Constituição, mas também o texto implícito, os princípios, os valores que estão consagrados na Constituição de 88. Isso traz à discussão outras questões que vão além daquilo que está expresso lá no artigo 153b e c, que foram trazidas, obviamente, nesses julgados que eu estou mencionando aqui. Bom, seria cabível criar uma exceção à anterioridade ou ao princípio da legalidade, por exemplo, por meio de uma emenda constitucional? E aí, obviamente, que essa provocação aqui, ela parte da emenda constitucional número 3 de 93, que eu mencionei anteriormente, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por criar uma nova exceção à anterioridade tributária. Mas, como eu disse no começo da minha apresentação, naquele caso, o objetivo era simplesmente arrecadatório. O tributo vai ser criado e vai ser cobrado de imediato, não vai observar anterioridade nenhuma, que não tem vedação
a não surpresa, aqui não tem vedação à surpresa do contribuinte, aqui não tem proteção a uma eventual expectativa que ele tem de suportar uma carga tributária no ano, já vai valer de imediato. Era o que dizia a emenda 3, de 1993. Seria possível criar novas exceções? Vejam que elas foram criadas. Nós tivemos, por exemplo, a emenda constitucional número 33, que tratou do ICMS e da CID, sobre combustíveis que poderiam ter suas alíquotas reduzidas e reestabelecidas, sem observância da anterioridade do 153B. E nós tivemos também, óbvio, a hipótese que nos interessa aqui do PIS e da COFINS, em que foi admitida a flexibilização da legalidade no movimento que tem sido adotado na nossa legislação, que é a ideia de flexibilizar a legalidade tributária dentro de determinados parâmetros, dentro de determinados estándares. Então, no tema 939, o Supremo entendeu cabível essa flexibilização da legalidade tributária, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e reestabelecer as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras. Ou seja, a lei estabeleceu uma alíquota e falou, olha, o Poder Executivo vai poder reduzir e reestabelecer, observado objetivos aqui, finalidades extrafiscais, e vai poder fazer isso por decreto. Tanto que houve muita discussão na época se esse reestabelecimento por decreto seria constitucional, mas fato é que o Supremo entendeu que sim, tema 939, eu me lembro de julgamentos desse caso na Justiça Federal, e nesses próprios julgamentos o que se discutia era a questão que se dizia muito era o seguinte, bom, mas reduziu por decreto também, então vai restabelecer por decreto, porque o que está na lei seria já o patamar mais elevado. E, nesses casos, quando houve o primeiro reestabelecimento, foi observada a anterioridade no artigo 153C. E houve um outro julgado, né, na EDIN 5277, que também o Supremo determinou a observância da anterioridade nonagesimal no caso de majoração da contribuição do PIS e da COFINS. E aí, nós chegamos aqui já para encerrar e passar a palavra para os demais, que com certeza terão contribuições valiosas sobre o tema, e os casos do PIS e da COFINS, né, e do diferencial de alíquotas do ICMS, que são os casos que serão abordados na sequência, né? Então, vejam que, basicamente, nesses casos, me parece que o que o Supremo vai decidir é, primeiro, no diferencial de alíquotas, o que o Supremo vai decidir, tem decidido, né, já tem votos, enfim, no caso da PIS e da COFINS, enfim, se nesses casos, se há majoração de tributos e, eventualmente, se aplica ou não aquela regra da anterioridade. No caso do PIS e da COFINS, só antes de passar a palavra, me parece que é uma oportunidade bastante interessante para se discutir essa questão. Porque se o Supremo Tribunal Federal se mantiver, de certa forma, na linha que ele vem adotando, me parece que há uma tendência... Quer dizer, é difícil falar isso, né? Enfim, não sei como é que o Supremo vai julgar essa questão, mas, obviamente, que se nós analisarmos a anterioridade como uma regra, ela teria que ser aplicada. Ou seja, o tributo teria que ser aplicado no sentido, vamos pensar como regra, né? O tributo, no caso do PIS e da COFINS, a alíquota foi reduzida, se a alíquota vai ser reestabelecida, teria que observar os 90 dias, se a gente pensar nos precedentes que foram citados aqui. Nesse caso, há uma peculiaridade, que é a questão dessa alteração ter ocorrido no final de um determinado ano, no final de um determinado governo, e no primeiro dia do novo governo, o decreto ter sido revogado e repristinado o decreto anterior, né? Então, essa é uma discussão que vai ser bastante interessante. Óbvio que nós temos julgado, sim, dizendo que se já houve o fim da vigência, ou se teve vigência aquele decreto, né? A gente pode interpretar dessa forma. Se o decreto já vigorou, em tese está majorando uma situação que existia anteriormente. Agora, óbvio que aqui também pode haver uma discussão, e aí já vou passar a palavra, sobre a questão da aplicação não da própria regra. Essa regra tem que ser aplicada nesse caso? Seria cabível aqui a redução de um tributo no dia 30 ou no dia 31, na saída de um governo, para que essa questão seja observada pelo próximo? Me parece que é uma questão que vai acabar sendo objeto de abordagem também aí, além da questão mais dogmática, vamos dizer assim, da vigência, da revogação, da alteração desses decretos. Mas aí, obviamente, cada um tem uma opinião. Me parece que é um tema extremamente polêmico. Eu não acho que o tema é tão simples como algumas pessoas colocam. Acho que há questões que podem ser discutidas sobre o próprio decreto, né, que vamos ver se vão ser discutidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Pode haver uma discussão interessante aqui, filosófica, sobre a superabilidade ou derrotabilidade das regras, por um lado, e, por outro lado, a questão de que, em tese, não cabe ponderação quando eu tenho uma regra expressa. Eu poderia ponderar, porque a ponderação já foi feita pelo legislador constitucional. Então, se a regra está lá, eu tenho que aplicar a regra. Não me cabe como intérprete ponderar e afastar a aplicação da regra com base num valor, vamos dizer assim, ou num princípio que não estaria aqui, no caso, tendo relevância, não poderia ter, no caso, relevância, de modo que a regra, já que ambos teriam status constitucional. Então, a discussão me parece bastante interessante. Trago essa questão, porém, do fato de o dispositivo ter sido veiculado no final do ano, para fazer essa provocação também para os próximos, para que qual a visão aí, né, dos próximos palestrantes sobre temas. E aí eu passo a bola, já agradecendo mais uma vez pelo convite, dizendo que foi um prazer estar aqui. Espero que, com essa brevíssima exposição, sei que foi um pouco corrida, né, um pouco acelerada, em virtude aí da riqueza do debate, que fica para os demais, né, que já vão enfrentar essa questão da jurisprudência, dos casos que estão pendentes, aí, do caso que está pendente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e digo que foi um prazer estar aqui com vocês. E muito obrigada, doutor Érico. Assim, foram brilhantes as reflexões e, considerando a apanhada da hora aqui, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Gustavo Brigagão, que vai tratar da anterioridade do caso de FAO, né? O professor Brigagão, ele é presidente do Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, o CESA, presidente honorário da BDF, vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da EMERGE, membro do Conselho Diretor da Britcham, professor da FGV, uau! Gente, que currículo maravilhoso. Sócio do Brigagão, Duque Estrada, e doutor Brigagão, o senhor tem a palavra. André, muitíssimo obrigado aí pela gentileza da apresentação. Quero agradecer o convite ao nosso querido Paulo Sotomar Borges, que não vejo aqui na tela, mas eu tenho certeza que ele está por aí. Meu queridíssimo amigo Gustavo Amaral, meu colega de ABDF, o doutor Érico Teixeira, é um prazer estar aqui dividindo o painel com todos vocês, o Thiago também. Enfim, acho muito interessante esse tema escolhido para a nossa discussão, para nossas ponderações. É um tema absolutamente atual, apesar de nós estarmos lidando com anterioridade há décadas, né, como princípio que rege as relações jurídico-tributárias entre fisco e contribuintes. Eu vou falar aqui sobre o aspecto do DIFAL. Eu acho que a análise da anterioridade no DIFAL, a questão a discussão que houve no DIFAL, mostra o caos em que nós vivemos institucional. Por que eu digo isso? Porque nós, como eu vou demonstrar aqui rapidamente, deixa eu ligar aqui eu vou demonstrar aqui rapidamente, nós tivemos uma do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, em razão da sua modulação, não antes vista, né, a modulação para frente, prospectiva, foi uma inovação ocorrida durante a pandemia, né? Uma modulação que faria com que o convênio inconstitucional tivesse uma sobrevida até o dia 31 de dezembro. E, nesse meio tempo, era de se pressupor que o Congresso Nacional editasse uma lei complementar que fizesse aquilo que o convênio fez inconstitucionalmente, que fizesse agora sob as vestes próprias de uma lei complementar. Portanto, a meu ver, o Poder Judiciário trouxe um problema à mesa na medida em que criou essa modulação. Quando vem o problema entregue às mãos do Poder Legislativo, ele espera parar o ano inteiro de 2021 para somente no final dele, quase no Natal, editar a lei complementar que o Supremo Tribunal Federal entendia necessária à legitimação da incidência do diferencial de alíquota. Mas ele conseguiu aprovar. Aí
é entregue ao Poder Executivo para que ele sancione essa lei complementar. E o nosso presidente da República, à época, foi passear de esqui, todos conhecem a história, e acabou que essa lei não foi sancionada no tempo certo, ou seja, em dezembro de 2021. E daí decorreu o caos que nós estamos tendo que enfrentar agora, que o Supremo, novamente, está tendo que enfrentar. Vou fazer um breve histórico de como é que deu a incidência para colocar todas na mesma página. Nós tivemos com a Constituição Federal de 88, eu vou acelerar um pouco aqui, a Constituição Federal de 88, uma determinação de que nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, quando fosse um consumidor final contribuinte do imposto, haveria um diferencial de alíquota, e quando a operação fosse feita com um não contribuinte, o imposto seria todo cobrado pelo Estado de origem. Essa foi a acepção original da incidência do DIFAL, foi essa. Pois bem, só que com o advento do e-commerce, né, as vendas por internet, acabou que os estados consumidores disseram o seguinte: olha, quando eu tenho consumidores finais não contribuintes do imposto no meu território, o imposto acaba ficando todo no estado de origem. Isso não é justo. Como essa discussão não tinha muita repercussão, os estados resolveram fazer o protocolo 21 e disseram o seguinte: olha, ter DIFAL aqui da mesma forma. Fizeram isso com a mão dura. E o Supremo Tribunal Federal disse: não, isso é inconstitucional. Mas os estados continuaram discutindo a matéria e acabaram aprovando a lei complementar, a emenda constitucional 87, que especificamente determinou que nas operações interestaduais haveria o DIFAL, sendo o consumidor final contribuinte ou não. Se o consumidor fosse contribuinte do imposto, ele pagaria esse diferencial de alíquota, e se fosse um consumidor final não contribuinte, responsável por esse recolhimento quem estivesse fazendo a venda da mercadoria interestadual para um consumidor final localizado em outro estado. Criou-se, portanto, alterou-se a Constituição Federal para que se permitisse isso. Veio o Convênio 93 e fez vezes da complementar e regulou a forma como essa nova incidência se daria. Reparem que é uma nova incidência, porque surge aqui uma relação jurídica que não existia antes entre o vendedor da mercadoria localizado no estado A com o estado B. Nasce aqui uma nova relação jurídica decorrente da venda que esse contribuinte faz a um consumidor final não contribuinte localizado no outro estado. Antes da lei complementar, antes da emenda constitucional, não havia essa possibilidade dessa incidência. Os estados tentaram, não conseguiram. Então, é uma incidência nova, é uma relação jurídica nova. Como era um convênio, os contribuintes foram ao Supremo Tribunal Federal alegando que haveria necessidade, não um convênio, o convênio não nasceu para isso, o CONFAS não é um órgão que possa, a não ser naquela ocasião do convênio 66 de 88, fora isso, ele não é suposto substituir leis, normas do Congresso Nacional. E disseram o seguinte: olha, esse convênio é inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que essa cobrança seria inconstitucional, porque faltaria, e ele foi na parte dispositiva, isso consta do acordo, ele foi considerado essa cobrança inconstitucional, as leis que editaram foram consideradas inconstitucionais, porque no 146, o disposto no 146 não havia sido obedecido, que o artigo 146 da Constituição Federal, como sabem, ele termina que a lei dispõe sobre normas gerais relativas às incidências tributárias, todos os fatos geradores
novos e bases de cálculo e tudo mais. Isso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em plenário virtual. Era relator do acórdão o ministro Dias Toffoli. Aqui veio a modulação a que eu me referi há pouco. A modulação, como sabem, ela deve existir quando há segurança jurídica, quando questões de ordem social estão, de alguma forma, envolvidas na decisão, ou então quando há um overruling, uma superação de um precedente, aí há necessidade de se fazer uma modulação de forma que essa decisão produz efeitos ex nunc, só dali para frente. E considerando que os estados poderiam ter algum juízo, foi considerado sério na época do julgamento, os cofres estaduais ficariam muito prejudicados se a decisão produzisse efeito imediato, houve, como eu disse há pouco, uma modulação para frente. Uma modulação não é a modulação ex nunc, é uma modulação que permitia que a norma inconstitucional continuasse produzindo efeito até que chegasse uma determinada data, 31 de dezembro, e a partir dali a decisão passaria a produzir efeitos. Isso é uma novidade. Deu-se uma prevalência enorme ao interesse do Estado, ao interesse público, mas vê que pelo lado do contribuinte, das empresas, há também elementos que devem ser considerados como a manutenção de um ambiente de negócio, um ambiente de segurança jurídica, o interesse dos contribuintes. Isso é interesse da sociedade. Isso é interesse da sociedade. Isso deve ter sido utilizado para evitar essa modulação que causou esse caos todo que nos leva aqui a ter que estar conversando a respeito. Só para ilustrar a que ponto chega esse caos, imaginem, a modulação ela permitia efeitos imediatos àqueles que haviam ingressado em juízo. Então, durante esse período entre a data em que foi proferida a decisão e 31 de dezembro, nós tínhamos que todos aqueles que haviam ingressado em juízo para emitir a matéria, esses poderiam deixar de pagar de falta, porque não havia lei complementar ainda. E aqueles outros que não ingressaram em juízo teriam que pagar de falta. Então, você passa a ter uma questão concorrencial aqui, que inclusive o Supremo um pouco a proferir aquela decisão que todos conhecemos da coisa julgada, que era exatamente com a intenção de proteger o aspecto concorrencial da economia. Essa modulação, para que venha a decisão a produzir efeitos a partir de um momento futuro, ela gera exatamente essa questão da concorrência. Ela produz efeitos diversos para contribuintes que estão em situação absolutamente isonômica, exceto pelo fato de um ter ingressado em juízo antes e outro não. Mas, enfim, as leis ordinárias que haviam sido editadas com base nesse convênio, por decisão do próprio ministro Toffoli, tem um trecho do acórdão aqui que eu vou pedir licença para os senhores para ler, que é muito ilustrativo. As leis ordinárias que foram editadas sobre o PAS de 93 seguiram a mesma sorte desse convênio. Portanto, eles produziram efeitos até essas leis ordinárias editadas pelos estados, elas produziram efeitos tal como o convênio até 31 de dezembro daquele ano, de 2021. À meia-noite de 31 de dezembro de 2021, o convênio já não valia mais nada, e essas leis também não valiam mais nada, pela forma como foi julgada essa decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Eu leio aqui. A partir do exercício financeiro seguinte, a conclusão deste julgamento, se eu ler do início para que faça sentido. A modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas tais,
para que a decisão produza efeitos quanto à cláusula 9ª, tal, desde a data da concessão da medida liminar, e quanto às cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª, que são as que interessam, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento, foi em 2022, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento. Então, vê-se aqui que as leis ordinárias editadas pelos estados têm o mesmo destino do convênio. Elas produziam efeitos, portanto, somente até 31/12/21. Só que, na medida em que o exercício o ano de 2020 foi quando os estados começaram a editar leis novas com o objetivo de fazer com que, no momento em que saísse a lei complementar, já houvesse a possibilidade do Estado de ter no seu corpo jurídico uma lei que instituísse a nova cobrança. Que, como eu disse, houve a Lei Complementar 190, ela só foi editada em dezembro. E muitas dessas leis tinham sido editadas antes. E aí vem uma segunda pergunta. Aliás, vem duas perguntas. Como a lei complementar só foi sancionada em 5/1, em 5 de janeiro do exercício seguinte, duas questões surgem. A primeira delas é uma questão de fluxo de positivação. O fluxo de positivação consiste no seguinte: pela ordem natural das coisas, no que diz respeito a que norma deve surgir primeiro, e que norma serve de fundamento para as que lhe sobrevenham, nós temos o quê? Nós temos a Constituição Federal, ou uma PEC, ou uma emenda constitucional. Depois nós temos uma lei complementar, e depois nós temos uma lei ordinária. A lei complementar dispõe sobre normas gerais, e a lei ordinária do ente político tributante edita a norma que vai fazer com que a hipótese de incidência esteja interiorizada na legislação. Esse fluxo de positivação sempre se entendeu isso, até o momento que ocorreu um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à emenda constitucional 33, que era do ICMS importação. E a lei complementar, houve edições de leis ordinárias, e a lei complementar 114 só foi ser editada posteriormente à edição dessas leis ordinárias. Então, trocou-se o fluxo de positivação. E o Supremo Tribunal Federal, alterando o seu entendimento no que diz respeito a outras decisões que havia anteriores a essa, e num período pandêmico, repito isso de novo, eu sempre bato na tecla de que foi num período pandêmico, porque durante esse período nós tivemos talvez a pior, no meu modo de ver, um dos piores momentos tributária do STF, que foi do pandêmico. Houve uma quantidade enorme de overrulings, e tudo em decorrência do plenário virtual, onde ministros não discutem entre si, os advogados não fazem sustentação oral, fazem sustentação oral gravada, mas eu não considero que isso seja sustentação oral. Existe, na verdade, uma mera postagem de votos que depois se verifica para que lado foi o placar, como se fosse uma competição esportiva. Foi daí que surgiu essa decisão do Supremo Tribunal Federal, permitindo que esse fluxo de positivação não tivesse que ser da forma natural como ele deveria ocorrer. Emenda constitucional ou Constituição Federal, lei complementar e lei ordinária. Elas teriam que ser editadas nesse fluxo. Com esse precedente, o Supremo Tribunal Federal permitiu que houvesse uma realocação e que a lei ordinária viesse antes da lei complementar. E a sua eficácia ficaria suspensa até que a lei complementar fosse editada. Esse é um aspecto, fluxo normativo, né? Fluxo de positivação.
Um segundo aspecto é o da anterioridade. Que, muitos dizem o seguinte, olha, não houve aqui nenhum problema com a anterioridade, porque, na verdade, o contribuinte já estava habituado a pagar esse tributo. Com base no convênio 93, havia leis ordinárias e tudo mais, e, portanto, a eficácia dessas normas estava suspensa, ele não teve surpresa alguma quando veio a lei complementar e determinou a nova incidência em janeiro do ano seguinte. Ora, gente, o princípio da não surpresa não significa dizer que os contribuintes devam ficar surpreendidos com uma nova incidência. Não, não é isso que ocorre. O princípio da não surpresa, ele diz respeito à impossibilidade da existência de uma nova incidência não prevista anteriormente. É isso a que se refere o princípio da anterioridade. O princípio da não surpresa foi um apelido que se deu ao princípio da anterioridade. O que se quer é preservar a segurança jurídica, fazer com que as novas incidências só ocorram no ano seguinte, respeitado as anterioridades nonagesimal e de exercício, no exercício seguinte, aquele em que a lei criou a nova incidência. Não é necessário que haja um novo imposto. Basta que haja uma nova incidência para que o princípio da anterioridade tenha que ser resguardado. Então, no momento... Agora, não, você ia dizer também, não, havia as leis ordinárias, já estavam lá em vigor no exercício anterior. Foi assim, aliás, que o ministro Toffoli votou nas ADINs, que eu vou falar daqui a pouco. Então, essas leis ordinárias, elas estavam com a sua eficácia suspensa, e quando vem a lei complementar e ganha força em janeiro de 2023, aquelas normas ali, como elas foram editadas no exercício anterior, eu já poderia dizer que o princípio da anterioridade foi respeitado. Foi assim que decidiu, assim que votou o ministro Toffoli recentemente. A meu ver, data máxima vênia, há um equívoco aqui muito grande. A anterioridade não diz respeito à edição da norma, mas diz respeito ao momento em que ela passa a produzir efeitos. E como o próprio Supremo disse nos precedentes que foram julgados, a eficácia dessa norma ficou suspensa até o momento em que viesse uma lei complementar. Essa lei complementar só veio em 2022. Então, essa norma, essa lei ordinária que foi editada no ano anterior, ela só produziu efeitos a partir do momento em que a lei complementar foi sancionada. E por isso é que ela deveria respeitar o princípio da anterioridade e só produzir efeitos em 2023. Né? E, além disso, houve um interregno aqui de 5 dias. Durante esses 5 dias não havia lei complementar alguma que dispusesse sobre essa norma. Portanto, não houve solução, não houve uma continuidade da norma inconstitucional, que recebeu uma sobrevida pelo Supremo Tribunal Federal, e a nova norma. Não é? Aí discutiu-se também dizendo o seguinte, olha, a lei complementar ela veio e reforçou, teve um artigo 3º da lei complementar 190, ela veio lá e disse com todas as letras que esta lei complementar entra em vigor na data da publicação, como todos, mas produzindo efeitos com observância do que dispõe a linha C do inciso 3º do caput do artigo 150 da Constituição Federal. Essa linha C faz referência à anterioridade nonagesimal. Só que a linha C em si, na redação dela, ela fala em anterioridade nonagesimal, que todo tributo terá que respeitar, os tributos terão que respeitar a anterioridade nonagesimal, observado o inciso B. E a linha B? A linha B fala exatamente da anterioridade de exercício. Então, esse dispositivo aqui, apesar dele ter chovido no molhado, porque a anterioridade não decorre da lei complementar, ela decorre da Constituição Federal, e no momento em que ela vem e diz isso, ela só pode ser interpretada de acordo com a Constituição Federal. Ela não poderia dizer que ela essa incidência que ela regulava não obedeceria o princípio da anterioridade, sob pena de ser declarada inconstitucional.
Nenhuma lei complementar pode dizer que um tributo não vai estar sujeito ao princípio da anterioridade. Nenhum. E aí vieram várias ADIs, que são essas ADIs que estão em julgamento. Eu lamento informar os senhores, a maior parte dos senhores já deve saber disso, mas nenhum voto nesse julgamento dessas 3 ADIs, que é a 7066, 7070 e a 7078, que, aliás, até teve posicionamento favorável da AGU, a AGU concorda, e a PGR concordam com os contribuintes, nesse caso. Nessas três ADIs, ninguém mencionou, nenhum dos votos que foram proferidos. Deixa eu explicar antes, senão não vai fazer muito sentido, porque eu acabei de dizer que não tinha voto nenhum. Por que não tem voto nenhum atualmente? Porque isso foi novamente para o plenário, o tal plenário virtual. Ou começou a haver julgamentos, começou a haver votos, o placar já estava 5-3, né? Nós tínhamos o ministro Alexandre de Moraes, também com a devida vênia, ele diz que a Lei Complementar 190 de 22 não instituiu nem majorou tributo algum. Ora, se ele não instituiu nem majorou tributo algum, ele não deveria... A emenda constitucional 87 não prescindiria de lei complementar, porque com base no artigo 146, só precisa de lei complementar se você estiver tratando de novos tributos e bases de cálculo e tudo mais. Mas ele diz que não. O ministro Toffoli foi acompanhado do ministro Gilmar Mendes e adotou aquela posição no sentido de que as leis que foram editadas, elas ganharam eficácia, como elas foram editadas no exercício anterior àquele em que a lei complementar foi sancionada, a anterioridade teria sido respeitada por ela. Então, não haveria que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade. Mas o ministro Edson Fachin, o ministro Lewandowski, o André Mendonça, a ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber entenderam que houve, sim, instituição ou majoração do tributo e que, portanto, a anterioridade no que diz respeito ao DIFAL deveria ser, sim, obedecida. Nós estávamos com um placar de 5-3 pela cobrança do DIFAL somente a partir de 2023, quando a ministra Rosa Weber, após uma reunião com governadores dos estados, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que foi publicado nos jornais, após uma reunião com governadores dos estados que reclamaram muito a perda de arrecadação, a ministra Rosa Weber fez um pedido de destaque e, portanto, todos esses votos foram zerados. Nós não temos, portanto, nenhum voto válido do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria. Teremos que esperar mais um pouco para ver como o tribunal reagirá. Agora, o que me espanta e me preocupa mais do que espanta é o fato de que reuniões com governadores, com demonstração de que os cofres não ficarão da melhor forma possível, caso uma decisão vá para um lado ou para outro, como isso influencia os nossos tribunais. Isso deixa o direito tributário e o direito constitucional tributário valendo quase zero. Olha, rapidamente aqui, acho que eu extrapolei um pouco do meu tempo, era isso que eu tinha a dizer. Agradeço mais uma vez muitíssimo o convite ao meu querido amigo Paulo, e infelizmente, eu talvez não possa, porque estou aqui no meio de eu estou presidindo aqui uma sessão, eu saí rapidamente para vir aqui falar aos senhores e talvez eu tenha que sair daqui a pouco, mas eu vou ficar mais um pouco, tá bom? Um grande abraço a todos. Muito obrigada, professor, pela excelente palestra, pela excelente apresentação. Nós agora vamos ouvir o doutor Gustavo Amaral com o tema Revogação da redução de alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. O doutor Gustavo, ele é doutor e mestre em Direito pela UERJ, conselheiro da BDF, advogado especialista na CNI, procurador do Estado do Rio de Janeiro e sócio do Paulo César Pinheiro Carneiro Advogados. Com a palavra, o doutor Gustavo Amaral.
Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Paulo Silva Borges, a gentileza dele de me deixar aqui, talvez para respirar entre duas palestras tão densas e depois o complemento, algo, talvez sem a densidade da anterior. Gostaria de saudar o meu amigo Gustavo Brigagão, já de tanto tempo. Saudar também a nossa presidente de mesa, a doutora Andréia Tardim, o doutor Érico Teixeira também, que já esvaziou boa parte do que eu tinha que dizer, ao pegar toda essa questão da anterioridade. Mas vamos aqui enfrentar os pontos que nos foram colocados. A questão da anterioridade e a revogação do decreto que reduziu o PIS/COFINS. Como foi muito bem colocado já pelo doutor Eurico, a anterioridade pode ser vista como um princípio e como uma regra. Recordar, qual vai ser a diferença prática? Regra, você tem toda a norma tributária escrita, ou seja, você tem o antecedente, se isso acontecer, e você tem o consequente, o que deve se seguir se constatar que aquela situação está preenchida. Então, as regras, a lição clássica do Dworkin, se aplicam numa relação de tudo ou nada. Já os princípios, eles têm, não é que eles tenham menos densidade, têm menos valor, muito pelo contrário, mas eles já vão ter uma característica de não definir tão claramente para quais situações são aplicados e também não definir tão claramente, às vezes, qual a consequência que isso vai se dar. Ou seja, nós vamos ter uma criação da norma em concreto pelo aplicador da norma. Então, o que nós temos? Aqui o exemplo. Anterioridade instituir ou majorar tributo. Se teve a discussão, na medida cautelar NADIM 2325, que era contra a Lei Complementar 102, uma das 350 leis que prorrogaram, dentre outras coisas, prorrogaram a vigência do artigo 33 do crédito do ICMS. Eu acho que era 102, mas não é esse aqui o ponto fundamental. Uma das discussões que se tinham é que ali postergava ou mitigava o direito de crédito. O crédito do ativo permanente passava por 48 avos, dizendo, olha, isso não é instituir nem majorar o tributo, porque não mexe nem em fato gerador, nem em base de cálculo. O Supremo disse que a garantia da anterioridade visava a não surpresa do contribuinte. E mais até o acordo em si da medida cautelar não enfrenta muito essas questões, até porque a discussão da medida cautelar não entrou no acórdão. No voto do ministro Marco Aurélio, que era o relator, ele dá a liminar também por outros pontos, e ficou na sentada oral, naquele tempo você não tinha tanta questão da degravação, a unanimidade o acompanhando, mas quanto à anterioridade, os outros pontos, e aí a discussão, o acórdão não pega a discussão da anterioridade, mas é interessante, se você for pegar, o Supremo, quando utiliza esse acórdão, ele é bastante citado, ele várias vezes vai dizendo que a anterioridade é para produzir, ela impede a produção de efeito de oneração ao contribuinte. Então, nós estamos aqui, uma aplicação como um princípio, como uma regra. Ora, nós tivemos a lei, caso mencionado pelo Dr. Eurico também, a Lei 8383, que ela foi publicada, o diário, ela é das leis que havia muito no passado, as leis do dia 32 de dezembro. Esse é um caso dos mais acabados, que está nos votos do Supremo, de que a lei, que ela foi... ela circulou, o Diário Oficial circulou às 20 horas e 45 minutos do dia 31 de dezembro, horário típico de expediente das repartições públicas, inclusive do Diário Oficial, num lugarzinho que vendia dentro da imprensa oficial, e 4, 5 pessoas pegaram esse diário oficial, e ele só eventualmente foi para ser distribuído lá alguns dias depois. A gente tem que fazer, não sei que dia da semana era, mas alguns dias depois, no primeiro dia útil do ano seguinte. Isso está nos votos do Supremo.
Né? Que aí também a gente está falando de um tempo bastante antigo, ou seja, nós estamos numa época ali em que nós não tivemos um grande julgado sobre isso. Então, são vários acordos, e tem ali, se você for pegar, não está na emenda, e disse que é essa situação, mas que a anterioridade foi respeitada. Ou seja, essa é a regra, a última sequência, na literalidade, aparecendo até aquelas coisas meio jocosas, aquela literalidade que é para você descumprir o que se está ali dentro. Então, nós temos essas duas questões. Como bem colocado, se nós formos pegar por uma questão valorativa, né, de não surpresa, a surpresa aconteceu no Diário Oficial de 30 de dezembro, no Diário Oficial, que veio aquela redução do governo anterior. Ali se teve, talvez, a surpresa, e tem um outro ponto. Quem fez o planejamento ligado a isso? Mas repare-se, nós estamos colocando um discurso que o aplicador, né, vai preencher, vai criar a norma a partir de uma pauta valorativa sua. Quando nós estamos falando de princípios, né, nós precisamos fazer não só a interpretação, mas a aplicação no caso concreto. Ou seja, o princípio, embora possa ser mais forte para outras questões, né, ele, em termos de saber o que está garantido, ele acaba sendo mais fraco. E o Supremo, né, já tem, como exemplo da 8383, né, da anterioridade dessa Constituição, e que nessa Constituição, ao contrário das Constituições anteriores, a anterioridade não é da vigência, da publicação. Então, a discussão de quando é a lei vigente, a publicação, quando ela foi publicada, a norma. Então, aqui nós temos essas diferenças que a gente precisa ver. No caso específico do PIS/COFINS, o voto do ministro, a decisão do ministro Lewandowski, né, é bastante interessante, em especial que ela não toca na questão que o decreto revogador ele é publicado no Diário Oficial do dia 2 de janeiro. Tá? Então, nós tivemos um decreto anterior, que foi de 30 a 31 de dezembro, que teve o dia 1º de janeiro como já publicado, já apto a produzir efeitos. Nós tivemos um outro decreto assinado no dia 1º de janeiro, mas que não saiu numa edição extraordinária do Diário Oficial do dia 1º de janeiro. Saiu no dia 2 de janeiro. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? Nós não precisamos aqui nem entrar na questão das vezes que o Supremo disse que não valia a errata do presidente da República anterior, que sancionou a lei, depois disso, pensando melhor, eu deveria ter vetado, né? E saiu o veto numa edição, até em um dos casos, acho que saiu no mesmo dia no Diário Oficial, o Supremo disse, sancionou, está sancionado, está perfeito o processo legislativo. Então, me parece que aqui nós precisamos olhar essas questões daqui. Há uma outra discussão, que eu não tenho condições de entrar hoje, parte por conta do tempo, parte por conta do tema que foi, como foi colocado, que é a validade do decreto anterior. Se pode dizer se formalmente o decreto anterior que fez a redução de receita financeira, ele é válido? Sim, o Hamilton Mourão estava no exercício da presidência, tinha toda a capacidade de fazer um decreto. O Supremo, em repercussão geral, já disse que é válida a lei que delegou ao Executivo mexer na alíquota, então nós não temos o que dizer. Haveria um abuso de forma, alguma coisa, aí a gente tem que entender se havia uma justificativa, se não tem, se é inconstitucional um abacaxi deixado de uma administração por outra, né? Ou se essas questões que, a menos que sejam grosseira e grotescamente inválidas, isso faz parte do jogo político. Então, aqui são várias nuances que se precisariam colocar. Mas discutir isso é incompatível com a discussão da anterioridade. Por quê? Para a gente discutir se há anterioridade ou não, eu pressuponho que a norma anterior existe e seja válida. Se a norma anterior não existiu, ela não é válida, eu não tenho uma questão de anterioridade, ainda mais se a nova norma, ela textualmente repristina uma norma anterior. Não. Então, aqui nós temos que ver essa questão que está posta no Supremo. Por que está posta no Supremo?
porque estava havendo discussão judicial, estava havendo decisões favoráveis aos contribuintes, e o governo judicializou essa questão, levou diretamente ao Supremo, não tentou uma suspensão de segurança, que pelo próprio discurso da ADC seria talvez mais apropriado, né? Pelo risco de repetição, mas uma questão ainda não amadurecida, seria mais apropriado, me parece, a suspensão de segurança. E levou, e às vezes o algoritmo é sábio, então caiu com um ministro mais favorável. Se fosse com outro ministro, certamente a decisão seria contrária. Então, acontece também dessa questão aí da distribuição. O que nós vemos nessa questão geral da anterioridade, que está intimamente ligada à legalidade? Historicamente, a anterioridade é um reforço à legalidade. Uma distribuição antes você teve uma legalidade dupla, que é a legalidade da instituição do tributo e a legalidade da cobrança, que seria a reafirmação da instituição do tributo na lei orçamentária, a anualidade orçamentária. Nós deixamos de ter esse requisito, né? Mas nós continuamos desse ponto. Se vê que o Supremo tem flexibilizado isso nessa Constituição. Se lá, ao julgar na ADIM 939, ao julgar o IPMF, tá? O Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição que flexibilizava a anterioridade, nós temos a declaração de validade de leis que outorgam ao Executivo a possibilidade de reduzir e majorar a alíquota de contribuição social, de um tributo que foi criado pela Constituição como arrecadatório para a área de seguridade social, não um tributo regulatório. Tá? Então, foi-se colocado e dizer, não, só reduz. Não, essa é exatamente a técnica. Se nós vamos para os tributos ditos regulatórios, né, o que se faz? Se coloca uma alíquota, imposto de exportação, que é um outro tema agora da questão do petróleo. Você põe uma alíquota máxima e aí que de 150%, se eu não me engano, e aí você mexe nela dentro dessa forma, você dá um colchão grande. Então, o dizer que você está reduzindo é aquelas coisas de você estar vendendo que se fala da Black Friday, né? Em que você está vendendo por 50% do triplo do preço. Não é exatamente esse ponto, mas o Supremo já decidiu, inclusive, em repercussão geral, essa questão. Foi coerente? A anterioridade foi preservada? Sim, mas foi preservada dentro de decreto. Né? Nós temos a própria Constituição colocando a anterioridade e a legalidade em algumas posições onde ela não deveria estar mitigada, como o caso do IPI. O IPI disse historicamente que ele teria uma função regulatória. Né? Desculpa, ele não tem função regulatória. Por que ele não tem? Porque é uma imiscuição no Estado dentro da questão da produção industrial, o que, se nós formos ver dentro da ordem econômica, não tem lugar, e talvez um imposto mais arrecadatório que nós temos. É só ver 49% dele, desculpa, 50 e poucos % dele vai repartido para estados e municípios. Então, a variação da arrecadação do IPI tem um impacto federativo como em nenhum outro tributo tem. Então, não tem sentido deixar essa legalidade. Então, nós temos aqui a legalidade e a anterioridade sendo colocado em desafios, porque a posição do Supremo Tribunal Federal, não raro, ela vai oscilando ao longo do tempo e ao longo das composições. Eu, francamente, não sei se hoje nós tivéssemos julgamento da 939, se nós teríamos a posição que foi vencedora ou nós não teríamos, né, mais votos pela posição que foi, se não me engano, naquela época, do ministro Francisco Rezec, que era que a anterioridade é uma questão menor só para contadores, né? Textual, o voto dele, que não era o que o Supremo disse que é cláusula pétrea, né? Naquele julgamento. Né? Até porque, se não fosse cláusula pétrea, não teria como afastar uma emenda constitucional.
Então, nós temos aqui esse desafio. Nós colocarmos tudo numa ótica de uma pauta de valores é muito complicado. Né? Por quê? Porque dinheiro sempre faz bem, dinheiro para gastar sempre faz bem, né? Para gastar na sua empresa, pagar sua conta, ela continuar podendo operar, não ir para recuperação judicial nessa dificuldade, dinheiro para gastar para finalidades sociais, dinheiro para gastar para fomentar o desenvolvimento. Né? Sempre você tem um lado bonito para se colocar e um discurso de ocasião que é bastante fluido. Né? E se tudo nós tivermos nessa seara da argumentação, que é o que o princípio faz, o princípio deixa a questão para uma seara da argumentação. O que nós vamos ter? Nós vamos talvez estar regredindo no direito tributário ao início da carreira do Klaus Tübingen. Porque o Klaus Tübingen, no início da carreira dele, a primeira tese dele era justamente que o direito tributário é ciência. O direito tributário, muitas vezes, é visto, se não me engano, a primeira monografia dele, ele é visto como simplesmente uma arena de jogo político. Nós estamos regredindo para a posição que a primeira monografia célebre do Klaus Tübingen buscou combater. Tá? Nós estamos numa época, a discussão, me parece, aqui permitindo desbordar um pouquinho, extrapolar um pouco do tema, né? A discussão, o discurso dos princípios e dos valores criou, muitas vezes, um menosprezo à regra. Né? Todo mundo quer ter um nome novo de um princípio novo que nem soma muita coisa a questão da regra em si. Né? Mas o princípio ele não é, voltando ao Dworkin, aplicado por uma relação de tudo ou nada, ele é uma relação de ponderação. Então, ele pode ser aplicado e pode não ser aplicado. Como nós estamos sempre olhando casos concretos, nós não estamos decidindo com relação ao futuro, nós voltamos àquela frase famosa do Pedro Malan, de que no Brasil até o passado é incerto. Eu tinha ficado na memória que até o passado é imprevisível. Não sei qual foi a passagem, mas a referência mais certa, eu gosto mais de imprevisível, porque eu acho que é um pouco mais forte. Então, é essa um pouco a situação que nós temos. Eu acho extremamente lamentável que, na minha percepção, o fato da impopularidade, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, perante boa parte da comunidade jurídica, a qual eu também é minha opinião, em relação ao governo anterior, vai ser, talvez, um dos elementos para se ter uma má vontade a uma norma anterior. Me parece que aqui uma questão regra é regra e ela deve ser aplicada, eu acho que é alguma coisa que se deveria sim ser valorizada, não por essa situação, mas simplesmente porque regra é regra, porque no próximo caso a gente sabe qual é a regra e sabe que ela deve ser aplicada, ela deve ser preservada e não por uma ponderação de variáveis que nós não sabemos quais são. Né? Essa enorme abertura que a gente acaba dando para tudo, se cria o quê? O espaço do discurso de narrativas. Cada um ganha quem constrói a melhor narrativa. E essa narrativa é sempre construída ao longo do processo, quando dá, e muitas vezes, casos como esse, na discussão nos jornais. Então, ou seja, ex ante, você não consegue saber o que vai fazer. Você vai orientar alguém, olha, qual a segurança que eu tenho para fazer isso ou aquilo outro. Esse exemplo, ele talvez não seja bom quando se fala sobre segurança, porque a gente está falando um discurso de valor, porque ele é bem assim pontual. Mas, para o próprio valor
segurança jurídica, eu preciso ter previsibilidade. Eu não consigo ter previsibilidade se todas as regras, ou se grande parte das regras, ou se algumas regras estão sujeitas simplesmente a uma construção de narrativa, uma questão de simpatias. Há uma outra questão, vou repetindo, que é se o decreto em si ele é válido, ele não é válido, se o primeiro decreto. Né? Essa é uma outra discussão que se verifique, se construa os seus argumentos, né? E centre-se nele essa discussão. Agora, o outro, se eu tenho um decreto que é de 30 de dezembro, se não me engano, Diário Oficial de 30 de dezembro, e eu tenho a sua revogação num decreto que é do dia 1º de janeiro, publicado em edição extraordinária do dia 2 de janeiro, eu não tenho como ver que a regra da anterioridade não está sendo preservada nessa maneira. O princípio da segurança, sim, como princípio é uma outra questão que você pode construir, mas não na questão como regra. Me parece que a anterioridade deve ser vista, se ela já foi vista, já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, não sobre isso, mas pelo Supremo Tribunal Federal, pela instituição, não por essa composição, como cláusula pétrea. Se ela é cláusula pétrea, ela é um direito de garantia do contribuinte individual. Então, a interpretação tem que ser maximizante. Como que eu maximizo essa questão? Eu interpreto como regra aonde ela garante o contribuinte como regra, e eu interpreto por princípio para extrapolar o que a literalidade já me garante para ir além. Como para chegar, no caso do ICMS da 23/25, se olha, não importa se não é que o fato gerador, não é a alíquota, o efeito que você vai produzir é pagar mais. Se o efeito que você vai produzir é pagar mais, eu vou colocar para anterioridade. Posso colocar uma anterioridade para obrigação acessória? Sim. Não, por que não? Se eu tiver um caso em que eu tenho uma regra nova e que eu, para ter o meu crédito do CMS, eu preciso cumprir uma série de obrigações acessórias que são impraticáveis naquele espaço curto, ela tem um efeito concreto de uma majoração do tributo. Eu não posso construir a legalidade para isso, ao invés de descobrir a anterioridade numa situação como essa, e não, mesmo sendo obrigações acessórias. Então, essa seria uma aplicação dela como um princípio. Nós estamos em tempos que eu acho que é muito complicado da gente saber o que o Supremo vai dizer sobre qualquer assunto que diga respeito à matéria tributária, né? E a gente sabe que ele vai acabar modulando qualquer coisa, e ora ele modula porque o STJ já decidiu, o caso do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, o voto do ministro Carmen Lúcia textualmente diz isso, e ora é negada a modulação porque a jurisprudência do STJ não vale, e é o próprio Supremo que deveria estar mudando de posição, o STJ não é Supremo, e essas decisões se alternam nos mesmos ministros sem que haja um diálogo de uma posição ou outra. Então, realmente, me parece que não é o melhor cenário do que a gente vive, e com relação à anterioridade, a gente tem que esperar, é muito difícil fazer algum prognóstico, né? Minha visão é essa: a anterioridade aqui deve ser vista e prestigiada como uma regra, né? Mas também como uma regra que me deram, que eu deveria falar em 15, 20 minutos, no meu relógio já são 24 minutos, então eu encerro aqui, devolvo a palavra à Andréia com pedido de desculpas aí pelo excesso do prazo. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Realmente a gente está bem apertadinho de horário, então, Tiago, eu vou pedir se você puder fechar em 10 minutos. Tá? O Tiago Cunha, acho que ele vai destacar alguns aspectos, uma sintetização dos temas que aqui nós tratamos. O Tiago, ele é Master of Laws em Direito e Regulação pela FGV, é especialista do IBET e advogado no Marcílio Oliveira Advogados. Doutor, a palavra é sua. Uma boa noite a todos, cumprimento minha colega Andréia, com quem eu muito aprendi em sala de aula, tivemos a oportunidade de cursar alguns módulos de pós-graduação, sempre dominando os assuntos e nos ensinando bastante. É uma ingrata missão falar depois do Dr. Érico, magistrado conhecido pela tecnicidade nas suas decisões, Dr. Gustavo Amaral, Dr. Gustavo Brigagão, sempre na vanguarda
das discussões tributárias no nosso país, enfim. A minha ideia aqui é tentar utilizar algumas fontes primárias de informação para ilustrar toda essa controvérsia. Já adianto que, para mim, é até uma surpresa a gente estar nesse estado da arte de discussão de anterioridade com coisas tão claras, enfim, coisas tão óbvias. Mas vamos lá. Vou começar pelo caso do DIFAL, em razão da ordem das apresentações. Eu vou pedir licença aqui para espelhar minha tela, só um instante. Aqui. Vamos lá. Logo após o julgamento do Supremo, que resolve modular os efeitos da decisão, dando um ano para que fosse editada a lei complementar, para que fosse autorizada a cobrança do DIFAL, foi proposto no Senado, em 15 de março, um projeto de lei complementar, assim como mandou o Supremo, regulando a questão da cobrança do DIFAL da forma como previsto no acordo. O processo fica parado por 3 meses e é expedido um ofício por parte do Comitê dos Secretários Nacionais de Fazenda, pressionando a aprovação do projeto de lei. Por qual motivo? Desço aqui e apresento. Assim, diante da decisão, o Congresso Nacional, no seu mistério, necessita urgentemente aprovar as leis complementares que irão disciplinar a cobrança do DIFAL, atentando para os princípios da anterioridade e noventena, sob pena do Estado e do Distrito Federal arcarem com impacto anual de 9,8 bilhões de reais por ano. Ou seja, os estados pressionam o Congresso justamente com a ideia de que, se não for instituída a lei no ano de 2021, haverá um óbice à arrecadação no próprio ano de 2022. Prosseguindo, logo após, 11 estados oficiam ao Congresso tentando agilizar a aprovação desse projeto de lei. Qual o teor desses ofícios? Os mesmos assuntos: segurança jurídica, anterioridade e noventena como regra. O projeto de lei prossegue, é aprovado no Senado, após vai à Câmara. No dia 20 de dezembro, é enviado à presidência para a sanção do projeto de lei. Infelizmente, não se sabe por qual motivo esse projeto só vem a ser sancionado no dia 4 de janeiro, acontecendo tudo aquilo que os estados temiam nos ofícios, ou seja, a questão de desrespeito à anterioridade e à regra 90ª. Ao contrário da posição adotada nos ofícios, os próprios estados, na discussão no Poder Judiciário agora, eles defendem, surpreendentemente, justamente a aplicação daquilo que eles mudam de ideia, que, para mim, como o professor Érico bem falou, gera aí a dúvida de um comportamento contraditório, que ofende aí diretamente a legítima confiança de contribuinte de que teria a legítima expectativa. Só um instantinho que travou a minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Só um instante. Pois bem, no ponto de FAO, seria isso. Especificamente no caso do PIS/COFINS, o que houve? Lá em abril de 2022, o então ministro da Economia remete ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária, que prevê para o ano de 2023 aquelas despesas, enfim, todo o orçamento do Estado. Naquele projeto específico, há lá uma disposição legal que prevê, vou pedir licença para ler, que diz: em relação às outras medidas de desoneração, com efeito mais permanente, é necessário corrigir distorções na economia brasileira, gerando melhor eficiência alocativa, maior produtividade de crescimento, sem comprometer a sustentabilidade e a consolidação fiscal. A medida, com renúncia mais significativa nesse rol, é a redução das alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras, auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, estabelecido pelo então decreto 84/2000. Ou seja, o decreto que se tem como assodado lá no final do ano, em dezembro,
assinado pelo vice-presidente, na verdade, ele já estava previsto na lei orçamentária anual, ou seja, até o dia 30, enfim, até o último dia do governo, poderia o governo prever essa redução de alíquota. Como se sabe, pelas normas de direito financeiro, os atos de disposição transitórias da Constituição, o seu artigo 113, prevê que qualquer disposição legal que venha a reduzir a arrecadação, ela tem que ser instruída com uma análise de impacto financeiro orçamentário, sob pena de não se comprometer a máquina pública, enfim, se conceder descontos de tributo de forma irresponsável. Se formos observar a própria ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, proposta pelo governo, que tenho minhas dúvidas se de fato é cabível ou não, porque de fato não há uma controvérsia. A maioria esmagadora das decisões judiciais, elas tiveram como constitucional a revogação, em razão, notadamente, da regra nonagesimal. Mas, se observar, vou tentar compartilhar mais uma vez a minha tela. No anexo da própria ADC, há uma nota da Receita Federal dizendo o seguinte: trata-se de estimar o impacto financeiro orçamentário da proposta de alteração de alíquota de PIS/COFINS incidente sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas e atividade não financeira, ou seja, o mesmo estudo previsto no PELUA. A metodologia do estudo, o cálculo das estimativas foi efetuado com os valores das receitas financeiras informados, enfim, com base na variação do PIB, etc., e apresenta a alíquota proposta nova de tanto, e nesse sentido, haverá um impacto, ou seja, isso foi planejado pelo governo anterior, haverá um impacto orçamentário financeiro negativo na forma de renúncia de receitas da ordem de 5,823 bilhões para o ano 2023, tanto para 2024 e tanto para 2025. Conclusão, cumpriu-se o artigo 113, vai haver renúncia de receita sim com desconto, contudo, já existe indicação dos recursos necessários no PELOA para o início da vigência, ou seja, editado o decreto em junho, julho, agosto, setembro, dezembro, o orçamento de 2023 já está posto. É uma regra do jogo democrático que, no primeiro ano de um novo governo, se respeite uma lei orçamentária que foi editada no governo anterior. Então, surpresa não há. Se observar, por mais que seja uma ação constitucional com uma causa de pedir aberta, o teor da ADC 84 é naturalmente um ataque à antiga gestão. Se discute, obviamente, de forma superficial a questão jurídica, de que há uma surpresa, o governo não participou das deliberações necessárias para uma redução tributária tão brusca, mas o fato é que foi editada em março uma lei orçamentária que previa objetivamente a redução das receitas, passou pelo Congresso, foi aprovado pelo Congresso e teve a vigência, e assim como previsto em 2023, a lei orçamentária é uma ficção, enfim, é uma projeção, foi editado um decreto que nem no primeiro dia, publicou-se no segundo dia do ano de 2023 a edição de um decreto revogando, que gerou a judicialização do tema. Enfim, acho que a comunidade jurídica relacionada ao direito tributário está anestesiada desde a decisão da coisa julgada. Como bem mencionou o professor Gabriel Quintanilha no seu podcast, talvez as garantias fundamentais dos contribuintes daqui a um tempo virem em matéria de história do direito, dos livros de história do direito, se continuar sobre esse argumento consequencialista, porque você acaba premiando o gestor incompetente, que uma espécie de miopia temporal, não tem capacidade de se preparar para o futuro e acaba forçando a judicialização dessas políticas públicas, de alteração, de alíquota e congêneres. Acredito que seja isso. Agradeço a oportunidade de expor, Andréia. Muito obrigado. Olá, obrigado, Thiago. Desculpa, me enrolei aqui na tecnologia. Bom, nós temos aqui umas perguntinhas no chat, mas infelizmente, considerando o apanhar da hora, não temos como responder agora. Quem mandou a pergunta, se puder colocar o contato, a gente vai fazer o possível depois para responder por e-mail, tá bom? Ou, quem sabe, no próximo evento, continuando, essa brilhante exposição. Agradeço a todos, em especial aos palestrantes, doutor Érico, doutor Gustavo Amaral, doutor Brigagão,
e Thiago, pela participação. Agradeço imensamente a nossa equipe de marketing, todo mundo que ajudou a divulgar e tornar esse evento possível. E já me adiantando, acredito que amanhã deve sair no nosso Instagram já um novo tema, que vai uma nova live agora para quinta-feira. Nos acompanhe, sempre tem alguma novidade, alguma programação nova lá pelo nosso Insta do IBET Rio, IBET Brasil, e estamos à disposição. Beijo a todos, um abraço, até mais.